é sobre uma possível chegada de um novo GP. Então, ali está escrito que a Fórmula 1 registra o GP de Chicago e acaba levantando rumores sobre mais uma corrida de rua nos Estados Unidos. Uma questão que é bem importante deixar claro: isso tudo é um rumor, tanto sobre a chegada do GP de Chicago, quanto sobre a chegada de um GP de uma corrida de rua em Chicago, né? Chicago ela é bem conhecida por ter o oval e lá parece que já tem uma corrida de NASCAR que funciona nas ruas de Chicago. Então seria mais ou menos a mesma adaptação seria feita para o circuito da Fórmula 1. O que você acha de uma possível chegada de um novo GP e mais especificamente de um GP em Chicago, Rafa? Os Estados Unidos está tentando, como é Dominar a que eu posso Fórmula 1? dizer? Não. Está querendo forçar das pessoas o próprio país. Quer dizer, está tentando forçar no próprio país a Fórmula 1 e tá forçando na Fórmula 1 o próprio país também. Assim, então, pô, já tem 13 circuitos do próprio país. Por que querer um quarto? Assim, é muita pista para o próprio país. É muito. É, são 26. 20, não, é 24, né? Isso. 24, Atualmente são 24 24, etapas. é, 24 etapas. Daqui a pouco vão ter 15 etapas nos Estados Unidos para o restante se dividir entre os outros países. Não. Tem que dar oportunidade para outros países. Tem países aí que tem pistas que pararam de ser utilizadas por conta desse grande número de pistas no mesmo país. E, a FIA ou a própria Liberty Media tentar limitar a quantidade de pistas no mesmo país. Por mais, nossa, os Estados Unidos é um país gigantesco, tem muito dinheiro, etc e tal, mas fica nichado só naquele país de novo. Ele já tem a Indy, que acontece muitas vezes lá, Hum. Não, só. a Atualmente NASCAR, só acontece lá e tem uma corrida no Canadá só. então, a NASCAR também. Assim, querem dominar agora a Fórmula 1? Dá uma chance, deixa para os outros países um pouco as coisas, deixa. Como eu vi ali, né, na própria matéria, estão tentando Osaka, tem a pista de Madrid, que né, vai mudar da Catalunha para Madrid. Podia voltar algum circuito na África. Pô, tem tantos países, 24 etapas, para ficar limitando tudo no mesmo país. Eu acho muito chato e querer dominar a Fórmula 1, que não é um esporte americano. Tá longe de ser. Tá. Uma pergunta. Hum. Atualmente existem três circuitos no três GPs nos Estados Unidos. E se tivessem três GPs no Brasil, você gostaria? Você me pergunta como brasileiro ou como telespectador? Você pode falar das duas formas. Como brasileiro que não tem nenhum interesse pela Fórmula 1, para mim tanto faria. Hum. Tanto fazia. Não, se fosse aqui do lado de casa, eu ia encher o saco por causa da barulheira da Fórmula 1. É o que aconteceu em Las Vegas, né? Pela barulheira, pelo. Em Miami também aconteceu isso. Mas como telespectador, eu ia adorar. Mas sabemos que né, lá eles não têm muito essa cultura de assistir Fórmula 1 em Não, relação. tudo bem, Então, mas é que o que eu tô colocando aqui é no Brasil para você que acompanha. depende muito. Depende muito onde seja, do nível do. Não sei, eu tô feliz com a única etapa do Brasil que sabemos que é a etapa mais esperada de todos os anos, de toda a temporada. Interlagos é a pista especial do calendário. Não tem, se tivesse outras, eu acho que tiraria o brilho do GP do Brasil. Pô, GP do Brasil, beleza. Mas não é nem GP Daí do Brasil tem. mais, tem que lembrar disso. É Exato, GP de São Paulo. Interlagos. Isso. Daí, beleza. Daí tem o GP do Rio de Janeiro, mas daí é uma porcaria. Daí vai ficar marcado que tem um circuito bom e um circuito ruim. Mas daí a gente se comparar com os circuitos que tem atualmente né, nos Estados Unidos,
Dá pra dizer que é mais ou menos, que é Las Vegas, e um ruim, que é Miami, que é péssimo. É muito ruim. Todo mundo reclama, a gente reclama, os americanos reclamam. Então, assim, ninguém tá feliz com o que acontece lá. Então, É que eu assim, entendo, mas assim, vejo um pouco de uma dualidade, sabe? Porque todo mundo ia gostar se tivesse mais um GP no Brasil. Todo mundo. isso não Porque dá pra assim, negar. é uma oportunidade a mais de você tentar ir ver. Então, pô, se Isso é tivesse no verdade. Rio de Janeiro, teria um atrativo muito grande por conta da cidade e tal. E daí competiria com São Paulo, claro, mas não. A galera ia do mesmo jeito. Então, a única coisa é: o Brasil a Fórmula 1 é consolidada. Então, a galera Exato. que vê Fórmula 1 aqui já vê um bom tempo e tal, todo mundo já tem uma identificação maior com a Fórmula 1. Até porque já tiveram grandes pilotos lá. Os Estados Unidos, ele é um mercado emergente, né? Ele está em crescimento e eu acho natural essa ânsia por Tentativa de mais. monopolizar ali. Não, monopolizar não, porque não vai ter de 24, 10 etapas lá, sabe? E, e daí, assim, uma coisa que é importante isso deixar claro para todo mundo, né? Foi registrada a marca do GP de Chicago. Não tem nada certo. Então, é só o nome. Foi feito É, isso com o exato. GP de Nova York e não tem plano nenhum para adicionar de forma recente um GP em Nova York. Então, pode ser uma substituição, né? E eu acho que seria interessante. Uma coisa que é importante a gente identificar no automobilismo é: quem acompanha a Fórmula 1 tem muito isso de mas aquele é um circuito clássico, não pode sair e tal. Outras categorias não tem isso. Então a Fórmula E muda muitas vezes. Tem uns que ficam, tem uns que ficam 2 anos e troca, tem uns que ficam 1 ano e troca e tal. E a Fórmula Indy, por exemplo, eles trocam com uma constância bem maior. Então, assim, quem tá certo? Quem se mantém em um só ou quem troca? Isso daí vai ser muito mais uma questão particular de cada um, né? Tem o saudosista que gosta que... Qual que é aquele circuito? O Xablau que tá no chat aí, ele vai saber. O circuito que... Donington Park. Não, pô, Donington Park tem que voltar, caralho. Porra, vi o Senna lá, puta corrida boa, sabe? E tem o cara que não, pô. Quero ver corrida, sei lá, um país que nunca teve. Na Escócia. Não sei se já teve, tá? Só nos últimos anos não teve. Pô, quero ver uma corrida na Escócia. E Na daí tem 1 ano Dinamarca. lá, sabe? Então, não sei, não quero nem apontar quem tá certo e quem tá errado nisso tudo aí. Mas é só uma possibilidade. E eu acho que, vindo um GP de Chicago, eu acho que ele substituiria um pouco. Eu acho que ele ia substituir daí o Cota, né? Que Cota já, a galera já quer tirar um pouco. Então, talvez viria nesse lugar. Só porque eu gosto. Mas é que não é uma corrida tão atrativa, É, eu sei. No né? Texas, um lugar. Não, não é isso. Eu falo da corrida em si, sabe? É. É que esse ano também, 2023, que foi movimentado, né? Convenhamos. Mas nos outros não. Esse é o ponto, Exato. sabe? É, mas então, se for Então, assim, tem que cortar os 8 das 23, das 24, pelo entendo, menos. entendo. É. Mas é que, por exemplo, Interlagos, que você citou, ano passado não foi tão bom. Nos anos anteriores, sim. Então, Exato. não é por isso que vai ser cortado. Exato. Spa já teve confrontos muito legais. Não, nas últimas tem sido ok, né? Quando tem corrida. Tem chovido. É. Então, sei. O Xablau ali colocou que, por mim, era uma corrida por país. Queria corrida na Nova Zelândia, na Noruega, na África do Sul. Esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração também, que assim, não é Só querer.
Tem estrutura. não é muito, tipo, a FIA querer, a Fórmula 1 querer um lugar. Tem alguns lugares que sim, né? Mas tem outros que é muito mais à vontade do país também. Não adianta você querer falar, não, eu vou fazer uma na Nova Zelândia. Tá, mas e a Nova Zelândia quer isso? Às vezes nem quer. Eles têm um rolê todo diferente, né? Na questão de esportes. Então, o próximo assunto é sobre duas renovações em relação ainda à Fórmula 1. Então, a primeira delas é a questão de Silverstone. Silverstone fechou um acordo para manter o GP da Grã-Bretanha até 2034. E a gente também tem a questão de Suzuka, que permanece até 29. E daí o Rafa até tinha comentado a questão ali de Osaka. Aí adiou um pouco esse planejamento. Então, esses que, principalmente você, Rafa, que você fala mais nisso, são circuitos tradicionais, então eles permanecem durante um bom tempo até. No mínimo 5 anos a gente tem Suzuka e Silverstone na Fórmula 1. Comente sobre. Vamos, mantenha. Porque Silverstone eu acho muito legal. E Suzuka também. Então, eu gosto desses circuitos tradicionais. Trazem a história do passado, do que já aconteceu. Ah, é o circuito de Mônaco, que já tá, sei lá, 30 anos no calendário. Senna correu lá. Pô, Senna é foda, beleza. Daí tem circuitos mais antigos ainda que Mônaco. Tem lá que de Silverstone, por exemplo, eu não sei quantos milhares de anos já tá no calendário da Fórmula 1 também. É sempre bom manter a história, a cada ano um recorde novo. Ele vai trazer, não só pela tradição, mas ele vem com toda a história da própria categoria, da evolução da categoria, do que aconteceu na vida. Então, assim, eu acho muito bom sempre tentar manter os circuitos tradicionais, e quanto mais puder ter, melhor. É assim, para mim. Se puder ter um calendário só de pista tradicional da Fórmula 1, e a dona EA quiser colocar no joguinho, tome o meu dinheiro. Shut up e take my money. Só para fechar esse assunto ali, né? E relembrar alguns que já tiveram essa extensão de contrato. Então, além de Silverstone e Suzuka, a gente tem Áustria e Arábia Saudita, que vão até 2030. Canadá vai até 2031. Hungria e Catar até 2032. E Abu Dhabi e o GP de Madrid até 2035. Bahrein 36 e Austrália 37. A questão ali só da Austrália é que eu acho que é em relação ao país e não necessariamente a pista. Tá? Na Austrália tem bastante isso que às vezes eles podem ficar trocando. Teve até uma época que tinha uma possibilidade de fazerem um circuito em Sydney, mas daí isso foi logo descartado. A pista de Madrid vai substituir a partir de quando? Catalunha? Não lembro. 26? É duro. Tem que Deixa. aproveitar enquanto eu posso. É que eu sinceramente não tenho essa. Esse apego emocional ao Isso. tradicional. Não, a Barcelona, por exemplo. Barcelona já há um bom tempo não tem corridas boas. É, isso é Então, verdade. eles tentam fazer uma coisa, tentam fazer outra, mas não muda, sabe? Então, eu fui confirmar que é a partir de 26 mesmo, tá? Que muda para Madrid. Então, sabe? Uhum. Tem algumas pistas que é interessante, mas também dá o data de validade, sabe? E, e uma coisa que às vezes eu acho que prejudica, e eu lembro de prejudicar bastante o Brasil, por exemplo, era a época em que a corrida era colocada. Então teve uma época que a etapa do Brasil era no meio do ano. Porra, o que chovia naquela pista era um absurdo, né? E não é de chover, durante a corrida. Não. Começar
solão, chega a 20 voltas, caía o mundo. E isso prejudicava bastante, porque a corrida era parada, tinham muitos acidentes. Então, eu vejo que isso prejudicou um pouco o Brasil durante uma época, e depois ele foi para o final do calendário, acho que melhorou 100%. Prejudicou um pouco o GP da Malásia também, em Sepang, né? Essa questão de colocarem numa época em que chove bastante. E assim, eu não sou a favor de que eles permaneçam correndo na chuva. Ah, mas é legal. Pô, bacana, velho. Pô, é muito legal mesmo. Só que daí tem as questões de integridade do piloto. A gente tem diversas outras categorias. Começou a chover, para. O carro não foi feito para andar na água, cara. Então, e essa é a minha opinião. Não sei a opinião do Rafa sobre isso. Mas, cara, não funciona, sabe? As regras de segurança sobrepõem as regras do entretenimento. Sim. É Então, muito. Eu concordo muito com você. a gente teve um. E o que mais me lembra, né? É o GP do Brasil em que quase acertam o carro. Se não me engano, eu não lembro se é o Alonso que estava parado ou o Alonso que quase acerta o carro que está parado porque bateu numa chuva. Então, O que foi aconteceu no Japão em 2022, não foi? Ou 2023? no Japão ano passado. Foi ano passado, que choveu, o carro do Gasly tá com a placa em cima do carro, não via o que estava acontecendo na frente. E daí O que tem assim, acontecido em Spa também, né? sim, Tem, é que não tem nem. Spa a galera reclama porque não tem corrida, É, né? Ah, mas você na fez da chuva. época do Senna, porra, e quanta gente já não morreu, velho? Quanta gente já não teve acidente forte? Senna não morreu por causa de acidente de carro da chuva? Não, não foi na chuva. Foi Não só tanto. assim. Mas, sabe, é um problema.